Então, iniciando o segundo react das apresentações das feiras de funções. Somos da turma 106, eu me chamo Jonatas, essa é a Manuela. E esse é o Fernando. E bom, nós vamos estar apresentando um trabalho sobre terremoto. Eu vou falar uma pequena introdução sobre o que é terremoto. O terremoto, ou abalo sísmico, como preferir chamar, é um tremor causado na superfície terrestre, geralmente de formas inesperadas e bruscas, podendo causar estragos grandes, médios e pequenos. Esse fenômeno da natureza é propício a acontecer em locais próximos às placas tectônicas, como na zona sísmica de Euclide, dorsal mesoatlântica, Japão e entre outros locais do planeta. Eles podem ser formados de três formas diferentes. São elas movimentação tectônica, atividades vulcânicas e a liberação de gases no interior da Terra. Essas três formas podem causar um tremor na crosta terrestre, sendo assim, causando os abalos sísmicos ou terremotos. Magnitude. As escalas de magnitude sísmica são usadas para descrever a força geral ou o tamanho de um terremoto. Estas são diferenciadas das escalas de intensidade sísmicas que categorizam a intensidade ou gravidade do tremor do solo. Como calcular a energia liberada? Para sabermos a medida de energia liberada de um terremoto, precisamos fazer o seguinte cálculo: 7 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 0,5 vezes x, que o valor de x vai ser o número de magnitudes que um terremoto vai ter. E bom, esse é um gráfico da equação. E bom, nós vamos também trazer um exemplo do terremoto de Almarreiro, que aconteceu no dia 22/11/2023. Ele teve magnitude de 6,0, ou seja, foi um nível muito elevado, causou muitos estragos na cidade. Foi quase o nível máximo de magnitude que um terremoto pode ter. E para nós sabermos a energia liberada nele, a gente vai fazer o cálculo que nós falamos no penúltimo slide, que é 7 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 0,5 vezes 6, que é o número de magnitude. E o resultado desse cálculo é 7 milhões kWh, ou seja, foi uma extremidade muito grande de energia liberada nele. E, bom, esse foi o nosso trabalho. Agradeço por você ter visto e falou! Valeu, galera! De matemática é isso, ó. Trabalho de Covid. Aqui, ó. COVID. Aqui é o gráfico da Covid-19. E aqui é o caso, né? Quarentena. A casa em quarentena. E aqui é os vírus. E Basicamente é isso. A gente fez o slide no celular. Eu vou colar nesse vídeo. o Guilherme vai falar sobre o que aconteceu, né? Sobre o que aconteceu na Covid-19 aí no Brasil. que data começou e que data terminou. E o primeiro caso do mundo foi na China, dia 31 de dezembro, que comeram um morcego, alguma coisa assim, daí aconteceu. O primeiro caso de Covid-19 no Brasil foi dia 26 de março de 2020. Por um morador brasileiro que estava em trabalho na Itália. Daí esse brasileiro veio para o Brasil, daí contraiu o vírus. Fala galera, sejam muito bem-vindos.
Próximo trabalho da turma 102. Juros compostos. O que é o juros composto? Os juros compostos são aqueles nos quais os juros são incorporados ao capital, com uma taxa acima do valor impresso no rápido por causa de uma dívida perigosa, no caso de um investimento excelente. As instituições bancárias públicas ou privadas ofertam linhas de crédito de longo prazo destinadas à aquisição de imóveis novos ou usados, construções ou terrenos. Os móveis clientes com as financiamentos imobiliários podem ter fins habitacionais ou comerciais. Aí no caso tem o programa Minha Casa Minha Vida, de conta. Mais o 0,5 que é a taxa de juros, e 96 que é o tempo que ele vai pagar. Trabalho da 106. Bom, hoje a gente vai apresentar nosso trabalho sobre equação exponencial e vamos falar um pouco sobre a importância e o que é. Bom, qual é a importância da função exponencial? A função exponencial expressa um crescimento ou descrescimento característico de alguns fenômenos da natureza, bem como o funcionamento dos juros compostos, importantes da matemática financeira. Quais são os tipos de função exponencial? Há dois tipos de função exponencial, crescente e decrescente. Nas funções crescentes, conforme o valor de x aumenta, há um aumento também de f de x. Já nas funções decrescentes, conforme o valor de x diminui, há a redução do valor de f de x. Onde se aplica a equação exponencial? A função exponencial possui aplicações no cotidiano, na matemática financeira, juros compostos, na química, biologia, expressa um crescimento ou um decrescimento característico de alguns fenômenos da natureza, entre outras áreas. Como se resolver uma equação exponencial? Para resolver uma equação exponencial, buscamos igualar as bases dos dois membros da equação para poder igualar os expoentes. O entendimento das prioridades, das propriedades da potenciação e essências para aplicar na resolução de equações exponenciais. Aí a gente achou um gráfico também para mostrar. Peraí. Bom, esse é o gráfico. E aí a gente também apresentou no dia do trabalho uma maquete, que a gente pode mostrar uma foto depois. E também fizemos um jogo de matemática para fazer com que as pessoas pensem um pouco mais sobre a matéria e aprendam também. Bom, e esse aqui é o jogo que a gente apresentou no dia da feira de matemática. A gente primeiro mostrou para eles como é que monta a conta. Aqui está o exemplo. E daí passou para o desafio. O desafio era eles tentar fazer a conta e adivinhar entre essas 4 alternativas qual era a resposta correta. Aí ao longo do jogo a gente mostrava a resposta e como que montava a conta. A gente fez a mesma coisa em quase todos. A maioria dos alunos conseguiu fazer e também respondendo certo. Apenas com as nossas explicações. De como explicar a equação exponencial. Como definir uma equação exponencial? Uma equação exponencial é um tipo de equação, sentença matemática que possui incógnitas e uma igualdade, em que a incógnita se encontra no expoente ou um ou mais termos. Qual é o objetivo da equação exponencial? As equações exponenciais são aquelas que possuem no mínimo uma incógnita no expoente da expressão.
desde modo saber a prioridade, propriedade da potenciação e essências para resolvê-las. Bom, então essa foi a nossa apresentação sobre a equação exponencial. Espero que o senhor tenha gostado. E é isso, foi isso. Tchau! Turma 104. Meu nome é Nicolas Guranza, turma 104, Colégio Santa Isabel. E eu vim apresentar meu trabalho da feira que aconteceu na segunda-feira. Meus temas são o acidente nuclear de Chernobyl e o decaimento radioativo meia-vida. Bom, o acidente nuclear de Chernobyl ocorreu dia 26 de abril de 1986 na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Durante um teste de segurança houve uma série de erros operacionais que levaram a uma explosão no reator número 4, liberando uma quantidade de materiais radioativos na atmosfera, resultando em mortes imediatamente e a longo prazo, além de causar contaminamento ambiental significativo e na evacuação de área próxima. Foi o pior desastre nuclear da história. O decaimento radioativo é um processo natural no qual os átomos instáveis de um elemento se transformam em átomos estáveis de outro elemento. Ao longo do tempo, a meia-vida é o tempo necessário para a metade de átomos de uma amostra radioativa desintegre durante o decaimento de partículas radioativas, como partículas alfa, beta e a radiação gama. São emitidas, esse processo continua até todos os átomos instáveis se transformarem em átomos estáveis. A meia-vida varia para cada elemento radioativo usado para determinar a taxa de decaimento e a segurança em relação à exposição. É isso. Então, fechou o segundo react dos trabalhos.